Colocou o Mateuzinho para jogar de lateral e o Thiago Maia no lugar do Diego. Então o time com um a menos ficou assim, ó. A gente interpreta como um 4-4-1. E aí Exatamente. o curioso é como um time com um jogador a menos, com as mexidas do Renato. Eu tô fazendo questão de falar do Renato, porque quando é um treinador assim com fama de estudioso, mexe no time, a gente só falta comparar o cara ao Guardiola. E eu acho que o Renato merece hoje um capítulo à parte no jogo de ontem, que as alterações dele funcionaram brilhantemente. E aí, por exemplo, sai a Arrascaeta. Caramba, tirou a Arrascaeta! O time melhorou. Parecia que o Flamengo tinha um jogador a mais e não um a menos ontem, Roger. Ontem na transmissão, eu até em tom de brincadeira, eu falei assim pro Luiz e pro Pedrinho, que estavam com a gente na transmissão. E agora, com o Bruno Henrique pedindo substituição. Não, minto. Expulsão do Isla. E o Michel tinha acabado de entrar no lugar do Bruno Henrique. Eu falei assim, e agora? O que será que o Renato vai fazer? Ele mexe, ele já perdeu um dos ases dele, né? Que é o Bruno Henrique. Ele tira mais um, Everton, Arrascaeta e Gabriel. Ele tira um desses três e fica só com dois em campo. Ou ele tira o Michael, que acabou de entrar, né? O que ele vai fazer? Então era uma situação também de que não era natural para ele, né? Perder dois jogadores importantes, né? Dos mais importantes da fase ofensiva. Bruno Henrique com lesão e outro que seria substituído. Ou ele tiraria o Michael, que tinha acabado de entrar. É delicado dentro do vestiário você ter essa leitura. Poxa, eu tiro o Michael agora, que acabou de entrar, deixo ele triste. Ou tiro um jogador mais talentoso, que já jogou 45 minutos, e que o Michael pode me... Porque a minha leitura, tá? O Michael, ele tem as virtudes, é um jogador de muita velocidade, incomoda a defesa adversária, mas naquele momento ele seria muito mais importante, porque ele é muito dedicado na parte da marcação. Ele é muito voluntarioso. Ele se sacrifica muito, ele corre em todas as bolas, ele não deixa o companheiro dele atrás, naquele momento Felipe Luiz, sozinho, ele vai todas ajudar. Então o Michael seria importante no segundo tempo e o Renato apostou nisso. E só um detalhe, Kleber, ainda colocou o Rodinei no lugar do Gabriel, o Rodinei fez um gol de cabeça. Vitinho no lugar do Everton Ribeiro, o Vitinho fez o gol de pênalti, né? E deu 2 assistências. Então, assim, as alterações do Renato ontem, cara, gabarito. Fala, Kleber. Não, para quem não viu o jogo, tá? Só viu o resultado. Quando ele mexe no intervalo ali, que ele tira, não sei se no intervalo, pouco depois que ele tira o Arrascaeta e o Diego, primeiro que ele recompõe a defesa e ele ganha um pouco de vigor físico no meio, né? Com isso que o Roger falou. Ele fica com o Arão, o Thiago, o Everton e o Michael e deixa o Gabriel. Quando o Flamengo faz 1-0, quando o Flamengo faz 2-0, qual era o cenário do jogo? O Grêmio estava atacando e o Flamengo deu 2 contra-ataques? Só Flamengo. 2 gols ou o Flamengo já estava mandando no jogo? O Flamengo já estava mandando no jogo. O Flamengo mandou o segundo tempo todo no jogo, Kleber. Primeiro por causa desse gol, né? Foi muito rápido e para mim uma falha gritante. Você olha que tá só o Rafinha no segundo poste marcando Gabriel e Bruno Viana. O Grêmio com um jogador a mais não poderia dar esse mole, né? Olha só, no segundo poste tá só o Rafinha marcando o Gabriel e o Bruno Viana lá atrás sozinho para ter tempo de dominar e fazer o gol. E a partir daí só deu Flamengo, Kleber. Teve uma jogada logo depois do gol. Teve uma jogada logo depois do gol, do primeiro gol, num chute do Alisson no travessão. Foi a única jogada de perigo do Grêmio no segundo tempo. Depois disso, só o Flamengo tirou. Você dá esse campo do Flamengo aí, desse segundo gol aí, quando o Flamengo vem com 3-4 e os caras se mexendo, aí arrebenta tudo. Né? Já tinha acontecido 3 vezes antes, Kleber. Fala, Lino. O Flamengo perdeu. Kleber, para você que não viu o jogo, a anatomia desse jogo lembra muito o 7-1. Toma um gol de bola parada no escanteio, o Miller faz,
e depois você começa a colocar bola longa para atacantes abertos, para a defesa adversária rebater e vir de frente, em bloco, né? E o tempo inteiro controlar o centro do campo. O Thiago Maia ontem fez uma partida espetacular. Acho até que aquela confusãozinha que a gente viu do Arão, naquela saída do intervalo, tem a ver com o lance do Alisson no primeiro tempo, quando o Alisson entra pelo centro da zaga do Flamengo, pelo lado direito, e o Arão sai para dar o bote errado, o time desorganiza e o Alisson quase que num biquinho consegue fazer um gol. Então isso fez diferença naquela composição de meio ali, naquela discussão, na hora de acertar. Quando o Thiago Maia entra, o objetivo do Renato no intervalo era acertar a defesa, não era meter 4 no Grêmio. O que o Renato queria era posicionar o time em 2 linhas de 4, escapar eventualmente e tentar controlar aquele jogo para não criar para ele nenhum desastre. O que aconteceu do lado do Grêmio foi o contrário. O Grêmio se empolgou, bateu na parede de 2 linhas de 4 que o Flamengo muito bem montou, algo incomum até para esse Flamengo dos últimos tempos, por isso que a gente não consegue nem comparar com outros momentos do Flamengo, porque isso não era nem Flamengo até ainda há pouco. Esse Flamengo que se defende e sai em velocidade, roubando bola do adversário e pressionando o meio-campo, com o Diego não dá para fazer. Com a Arrascaeta você não consegue fazer. Você pressiona no campo do adversário. Você joga enquanto você perde a bola e tenta retomar. Esse sempre foi o jogo do Flamengo. Agora, trazer 2 linhas para trás, se posicionar, chamar o adversário e contra-atacar é outro Flamengo. Mas é o Filipão de sempre. Bateu, isso, né, voltou. Um jogador a menos. Foi obrigado. Foi muito inteligente. Vocês foram precisos. Ontem o Renato ganhou o jogo. A intenção original dele não era meter 4-0 no Grêmio. Quem fez o 4-0 foi o Grêmio que deu espaço à vontade. Já eu mostro as reações do Renato após os gols. Contei que ele deu uma gargalhada de felicidade, né? Depois do gol do Rodinei. Mas, olha, números do jogo ajudam a contar a história de ontem na Arena. O primeiro tempo, por exemplo, teve o Grêmio finalizando 7 vezes contra 4 do Flamengo. E aí você vai para o segundo tempo, o jogo muda. Como é que pode, cara? O jogo mudou, né? O Grêmio com mais posse, batendo na parede a que se refere o Lino. Ainda com mais finalização. Curioso ver esse número, porque no nosso imaginário o Grêmio chegou pouco. Só que nas finalizações certas a gente vê aí, ó, 6-1. Finalização, qualquer balão conta. Nas finalizações certas, além dos 4 gols, o Flamengo teve mais 2 contra só uma certa do Grêmio. E aí o número total da partida ficou assim, o Grêmio com mais posse de bola, que não quer dizer nada, né? Futebol não é posse de bola, é quem faz mais gol. Eu queria mostrar as reações do Renato, cara, porque se a gente aqui está dizendo que ele ganhou o jogo, que ele foi fundamental, ele sabia disso, vendo cada gol se desenrolar com as alterações dele, né? E as reações dele mostram isso. Pode rodar. Reação do primeiro gol do Bruno Viana, felicidade dele, beleza. E a reação do Rodinei é muito divertida, né? Do time inteiro, né? A reação para o gol do Michael, que é o segundo gol. Já sem o Everton Ribeiro em campo. E aí a gargalhada que ele solta quando o Rodinei, que entrou no lugar do Gabigol, fez o gol de cabeça. E o Gabriel se empolgou tanto que invadiu o campo para comemorar junto com o Rodinei e acabou levando um cartãozinho. Fala, Roger. E nesse gol do Rodinei, confesso que na transmissão a imagem estava um pouquinho mais fechada, assim, em cima do Vitinho, pegando um pouco da área. Eu não vi ninguém dentro da área e vi o Vitinho armando a canhota. Eu falei assim, e o Chapecó estava meio que mal posicionado. Eu falei, o Vitinho percebeu e vai dar daí? Perguntei assim para mim, né? Só que aí quando ele bate, ele estava fazendo a curva ao contrário. Aí do meio do caminho que entra o Rodinei. Eu falei assim, agora eu vi o Rodinei. O Vitinho enxergou muito. Que bola do Vitinho. O Vitinho ontem, essa bola do Rodinei e o gol do Michael também. Ele tá do lado direito. Aí o gol do Bruno Viana, né? A gente vai mostrar os gols novamente. Aí vacilo e erro claro da zaga do Grêmio. Essa jogada também é muito legal do Vitinho, que ele traz todo mundo, ele balança todo mundo para dentro da zaga do Grêmio. E aí vira só o pé e dá um tapinha para deixar o Michael na cara do gol. Essa aí é outra batida perfeita do Vitinho, né? E o Vitinho que entrou no lugar do Everton, que o Everton era o melhor em campo para mim, disparado, só que também já estava muito desgastado. Acho que o Vitinho entrou com 25, 30 minutos do segundo tempo e participou efetivamente, diretamente dos 3 gols, né? 2 assistências
e o gol de pênalti. Muito bem o Vitinho, mais uma vez, né? Vem crescendo e agora sim ganhando a confiança da torcida, né? Já foi bem contra o Ceará no final de semana e entrou muito bem ontem. Agora, Vitinho e Michael, por mais que tenham jogado super bem ontem, e o Michael para mim foi o cara do jogo, não serão titulares desse time do Flamengo. O Renato tem recuperado muita confiança deles, eles viraram excelentes jogadores de grupo nas mãos do Renato, que era algo que sempre se esperava deles. Mas tem outros dois que entraram em campo ontem, Lino. Será que eles vão brigar por vaga de titular? Pergunto do Mateuzinho, muito mais pelas deficiências do Isla, que o Mateuzinho tem sido um jogador bem correto e o Isla ontem foi garoto, né? Um jogador experiente não pode levar os 2 cartões que ele levou num jogo de mata-mata. E o Thiago Maia muda a maneira de jogar do meio-campo do Flamengo, né? O time fica mais forte na marcação. Será que o jogo de ontem pode apontar para uma nova formação rubro-negra, Carlos Eduardo Lino? Acho que pode, principalmente pelo Thiago Maia. Acho que esse jogador que marque um pouco mais à frente da área do Flamengo compensa as deficiências que a dupla de zaga, sempre irregular, né? Sempre improvável. A gente nunca sabe qual vai ser a dupla de zaga do Flamengo, mas a gente sabe que essa dupla de zaga, seja qual for, vai falhar dentro da partida. Então, se você tiver um pouco mais de proteção para essa dupla de zaga, acho que o Thiago Maia entra muito bem. O Diego é excelente jogador, mas para um outro tipo de jogo, para aquele jogo de ontem, pesado, com grama molhada, com piso um pouco mais lento, você precisa ter esse tipo de proteção. Acho que o Flamengo vai caminhar nessa direção, principalmente nesse tipo de situação, quando ele precisar baixar um pouquinho mais linha. E que bom que o Flamengo tem isso. Daqui a pouco tem o Andréas Pereira também, já está à disposição para você trabalhar mais bola no pé, para você ter um jogador que pense mais o jogo no centro do campo. Cada partida pode ser uma história para o Flamengo, porque ele tem recurso. Olha o nível de confiança que está o Michael. O Vitinho entra para acrescentar também. Então o Flamengo vai colocando cartas que mudam o jogo na mesa. O Flamengo consegue mudar a posição e ser produtivo. Acho que daqui a pouco o que a gente vai estar discutindo é que o Flamengo não tem mais 11 jogadores, 11 titulares. Vai ter 13, 14, 15, no mesmo nível, só para você mudar o jeito de jogar. Ô Kleber, eu sei que você, como todos nós, né, é um fã do futebol do Diego. O Diego, ele virou volante numa necessidade que o Flamengo tinha de ganhar um jogo faltando poucos minutos, que era a final da Libertadores. Lá o Jesus colocou o Diego para jogar nessa função. E depois o Rogério Ceni efetivou o Diego ali nessa função, trazendo o Arão para a zaga. Toda vez que o Flamengo quer construir jogo, o Diego é maravilhoso nessa função. O Thiago Maia entrega uma outra característica, de ser um volante um pouco mais marcador. E aí, Kleber? Aí eu não tenho nenhuma preocupação com isso, não. Eu acho que se o Flamengo tiver 15, 16, o Flamengo está mais bem servido ainda. O Diego, eu vi o Diego fazer grandes partidas, tanto no momento em que o Flamengo precisava tomar a bola, quanto no momento que o Flamengo tinha a bola. Porque eu acho que hoje tomar a bola não significa mais você ter esse jogador com a característica que o Lino descreveu de um meio-campista que marca e tal. Eu acho que quem marca é o time. Você pode escolher marcar lá no campo de ataque, você pode escolher pressionar o adversário a cada passo que o adversário dá em direção ao seu gol, e que você, acho até, que um time que tem hoje um meio-campista com característica só defensiva, esse time está fadado a ser muito, muito burocrático e com pouca chance de fazer grandes resultados a longo prazo. Pode eventualmente ganhar um campeonato, mas acho muito difícil. E não acho que o Thiago Maia seja esse jogador. Acho que o Thiago Maia, quando eu falei que o Renato com o Thiago Maia ganhou mais força física, é óbvio e é natural. O Thiago Maia tem no mínimo 10 anos a menos do que o Diego, e já quando ele começou no Santos, ele era um segundo meio-campista que ia para o ataque, passava pela ponta esquerda, é um jogador de muito recurso. Com o Andréas Pereira, lembrado aí pelo Lino, eu acho que o Flamengo só tem mais jogadores à disposição. Se com 2 alterações você podia mexer num time e já não lhe bastava 11 titulares. Se com 3 alterações, que são as alterações permitidas, você precisa ter 14, 15 titulares. Imagina você podendo fazer, como hoje, 5 alterações no jogo. Então, acho que não tem muito sentido mais a gente pensar em time titular. Lógico, é legal você ter um time repetido. Pensei aqui agora no exemplo do Corinthians. O Corinthians tem melhorado e faz 3 jogos que o Silvinho consegue escalar o mesmo time para começar o jogo. Isso não significa que esses caras são intocáveis.
Acho que o Isla é bom jogador, o Mateuzinho é bom jogador, o Rodinei volta e ganha moral. Amanhã, se a defesa realmente tiver esses problemas que foram apontados agora pelo Lino, vai tomar sempre um gol, vai falhar sempre, ele pode voltar com o Arão de zagueiro. Ele tem o Thiago Maia, ele tem o Andrés, ele tem o Diego. Eu acho que não precisa nem se preocupar com o 11 titular. Basta ele adoçar o biquinho de quem ficar no banco de reservas, que o Flamengo só tem a ganhar, como qualquer time, como o Atlético, como o Palmeiras, como qualquer time que tem uns 15, 16 que entram e o time se mantém no mesmo padrão. Eu acho a dúvida do Diego do Thiago Maia discussão para mais de metro. Agora, do Mateuzinho, que você vê ali, eu acho que não tem muito o que discutir, cara. Muito mais por aquilo que o Isla não está entregando, porque eu vejo o Isla muito abaixo dos outros titulares do Flamengo. Fala, Lino.